aeroporto aqui do lado. Boa noite. Passa bem em cima, né? Passa em cima do seu telhado, né? Vamos pousar lá no Galeão. Ai, olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje aqui, então, para discutir a peça Tiestes, do Sêneca, né? Nesse círculo de dramaturgia, que a gente está trabalhando as peças do Sêneca. Hoje nós vamos fazer, isso aqui é um grupo de estudo, claro, mas como essa peça ela tem muito contexto, ela tem muita coisa, né, de contexto, eu achei interessante também fazer uma pequena exposição, tá? Bom, então, aqui nós temos uma imagem, né, que é uma imagem do Rafael, né, aquele pintor do Renascimento, e eu pergunto para vocês o que vocês veem aí nessa imagem, né, essa coisa que está aí no meio do piso, né? Bom, então, vamos lembrar que tudo isso, toda essa peça gira em torno de Micenas, que é a casa de Micenas, né? Então, lembrando que houve o período chamado micênico na Grécia, de 1600 a.C. a 1100, mais ou menos, um período que, teoricamente, esse lugar aí dominou, né? Então, é chamado período micênico, só para a gente ver que realmente é como que uma representação ou algo de um aspecto histórico da Grécia, tá? Bom, o Ovídio vai se referir, né, às peças do Sêneca como genus scripti, né, ou seja, gênero literário, né? Ele vai se referir às peças romanas, às tragédias romanas, como gênero literário. Então fica sempre uma dúvida, a gente não sabe, né, talvez tenham sido só faladas, só recitadas, talvez por um grupo seleto, como aconteceu na segunda parte das obras do Shakespeare, né? Talvez só lidas. Bom, lembrando que essa peça ela só vai ser a primeira peça que, depois de séculos, né, quando se volta a escrever tragédia, vai ser uma peça baseada nesses textos do Sêneca, de 1313, do Mussato, né, chamado Tirines, não sei, algo assim. Então, quando as peças retornam, tá, a ser escritas, tragédias, elas vão ser justamente baseadas nesse modelo do Sêneca. Bom, eu botei ali as ruínas de Pompeia no século XVIII. Por quê? Porque até o século XVIII, o que vai prevalecer é esse formato de peças do Sêneca, tá? Enquanto que depois do século XVIII, quando Pompeia, né, é descoberta, tem todo o período neoclássico e tal, então aí volta a voga, digamos assim, o gosto pelas peças gregas, tá? Então existe essa mudança de tom, né, depois do século XVIII. Bom, então temos aí as casas, né, só para a gente lembrar um pouquinho, né, dessa família super complicada, família Casa de Atreu, como se chama, né? Então tem o Tântalo, né, que é o primeiro que vai aparecer, e aí o Tântalo é o pai do Pélops, né? Pélops é o pai do Atreu e do Tiestes, né? Os filhos do Tiestes são esses que na peça são sacrificados. O Tiestes vai transar com a própria filha, Pelópeia, né? Vai ter o Egisto, né? E o Egisto, né? Fica ali vamos guardar essa informação. O Atreu tem o Agamenon e o Menelau. O Agamenon vai casar com a Clitemnestra para gerar mais peças. O Menelau casou com a Helena para gerar toda a Ilíada. E o Egisto vai matar o Agamenon. Só para a gente lembrar um pouquinho, né, da história, a Clitemnestra tem os filhos, né, a Ifigênia, a Electra, Orestes, e o Agamenon vai matar a Ifigênia. Né? Então, só para a gente lembrar essa casa maluca aí, que é a casa de mil mortes, 1000 assassinatos e tal. Bom, como que aparece em Homero essa história? Dizem que aparece muito rapidamente, né? Numa citação, quando Ulisses, né, então está lá no inferno e tal, ele faz uma bruxaria lá e tem acesso aos mortos, né? Então, Ulisses não se faz de rogado e continua a narração. Escreve, por exemplo, o suplício do célebre Tântalo, vítima de tormentos que ninguém imaginaria. Ardendo em sede, Tântalo está no meio de um grande tanque cuja água lhe sobe ao queixo, de que ele não consegue aurir nem uma gota. Cada vez que tenta fazê-lo, a água esvai-se e a seus pés e fica apenas areia seca. Né? Então,
Por que o Tântalo tem essa maldição? Né? Porque ele teria tentado sacrificar o seu próprio filho Pélope, né, para os deuses. Então, segundo a Enciclopédia Britânica, isso não é verdade. Não foi que ele tentou oferecer o filho aos deuses para ver se os deuses sabiam realmente tudo, mas, segundo a Enciclopédia Britânica, também tem essa versão de que, de acordo com Píndaro, o deus do mar, Poseidon, amou Pélope e o levou para o céu. O banquete horrível foi apenas uma fofoca maliciosa para explicar seu desaparecimento. Pélope teve de retornar à vida mortal porque seu pai Tântalo abusou do favor do céu ao alimentar meros mortais com néctar e ambrosia, dos quais apenas os deuses participavam. Então tem essa lenda, né? O Pélope, como o banquete esse para os deuses, Deméter teria comido o ombro dele, não se dado conta. Então ele ganha um ombro de marfim e Poseidon se apaixona por ele e tal. Então tem várias versões dessa história, mas o que importa é que o Tântalo teria cometido uma grave ofensa aos deuses, né? Bom, daí chegamos na geração do Atreu, né? Então Atreu quis oferecer o seu melhor cordeiro como sacrifício a Ártemis. Ao procurar no seu rebanho, descobriu um cordeiro dourado que ofereceu a sua esposa, a Érope, para que o escondesse dos deuses. Mas ela deu o cordeiro a seu amante Tiestes, o irmão de Atreu. Este diz que quem tiver o cordeiro dourado, Tiestes fala então para Atreu, né, deverá ser o rei. Atreu aceita, mas Tiestes aparece com o cordeiro e reclama o trono. Mas Atreu, a conselho de Hermes, desafia Tiestes a dar-lhe o trono se o sol andar para trás. Tiestes concorda, Zeus coloca o sol a andar para trás e Atreu retoma o trono e expulsa Tiestes de Micena. Hermes também tinha alguma coisa contra Tiestes, que eu não lembro o que é. Ele tinha matado o filho dele, parece, Pélops. Bom, então, é toda essa briga aí dessa família, né? Tem essa questão que é uma peça que é feita por várias e várias... Tem várias versões, tem mais de 20 versões dela. Tá? E isso remete, talvez, à questão da tirania, né? Porque talvez, então, seja uma forma que eles trabalhavam personagens na questão da tirania, né? Então, por exemplo, só do Eurípides a gente tem, né, Eneu, Fênix, Filoctetes, Bellerofonte, Téléfo, Tiestes e Ino, são todos eles protagonistas de tragédias euridipianas homônimas que não chegaram até nós. Então, vocês imaginem, né, se a gente já é louco por Eurípides com essas que a gente tem, imagina se tivesse todas essas. Mas ele também teve um Tiestes. Atreu, Pelópidas, né, são duas peças do Lúcio Ácio, que esse já é romano, né? E ele faleceu em 90 a.C., e depois disso não se sabe mais de encenações públicas durante os festivais religiosos. Eu tô só vendo aqui a própria... Deixa eu só ver se está tudo bem aí, se vocês estão ouvindo bem. A Nayara caiu, Paulo caiu, mas eu acho que vocês estavam ouvindo, né, gente? Tá. Ok, tá. Então, eu vou voltar lá. Então, depois do Ácio, tá, não se tem mais notícia de encenações públicas, né, em festivais religiosos, então parece que mudou um pouco o gosto público. Bom, no Suetônio, a gente tem um pequeno relance assim, do que poderia ser esse tipo de encenação da época, né? O Pantomimo, isso aqui é o texto dele, né? Pantomimo Menester dançou na mesma tragédia, Sinira, que representara outrora o trágico Neopto Lomeu, nos jogos em que for assassinado Filipe, rei da Macedônia. Isso aqui ele está falando de maravilhas, de milagres que aconteceram antes da morte de Calígula. Então, né, são coisas que apareceram que remeteu a outros assassinatos. Na mímica Laureus, em que um autor vomita sangue ao salvar-se do desabamento de um edifício. Em virtude de vários atores que representavam papéis secundários terem querido dar uma amostra do seu talento, a cena foi inundada de sangue. Bom, então, né, falando desses prodígios aí antes da morte do Calígula, mas nos dá uma pequeno relance assim, do que poderiam ser, né, esses efeitos, essa questão de ter muita questão cênica mesmo, né, de repente o texto ficou um pouco obliterado pela encenação. Bom, então aqui eu tô usando uma expressão que é mestiçagem de estilos, né? Então os estilos vão se misturando, né? Então
Quando as peças vão ficando mais, talvez para um grupo restrito, se imagina, ou talvez para outros eruditos e tal, elas podem ter também, ter se misturado, né, um pouco com oratório e tal. Se por um lado a atuação do declamador era muito próxima do autor, por outro, a performance do ator no teatro de cênica poderia ter muito em comum com a do declamador, já que a palavra era em larga medida, vai substituir a ação no espaço cênico, de maneira que a faculdade imaginativa da audiência seria muito mais solicitada que a visão. Então, é um conceito interessante do Loder, né, que é aqui brasileiro, esse que traduziu o Tietz, que deve estar com a gente depois. Bom, só para lembrar que em 1315, 16, existe um famoso comentário de um monge, um monge inglês, né, que ele vai comentar todas as peças do Sêneca. Então isso mostra como, na verdade, as peças fizeram sucesso, parece que antes na Inglaterra, depois na Itália. Então, a partir desse pedido aqui, desse outro monge lá, que ele vai escrever. Porém, o livro de tragédias desse mesmo autor memorável é repleto de tantas referências obscuras, vinculado a tantos mistérios, urdido e entrelaçado com tantas narrativas, que logo desanima quem tenta ler, devido à sua obscuridade. Então, esse monge lá já percebeu, né, esse caráter assim um pouco erudito, meio híbrido, né, do texto do Sêneca, e é interessante que a coisa tenha surgido antes na Inglaterra, tenha feito sucesso antes na Inglaterra. Bom, aí temos essas coisas que é o quê? Muitas passagens que remetem ao estoicismo, né, como eu estava comentando com o Aldo. Então, por exemplo, tem uma aqui onde o Tiestes, né, vai falar assim que, bom, se ele morava na floresta e tal, então na minha casa, nenhuma casa imponente implantada num cume de um alto monte faz tremer a população, nem refúgio em elevados tetos meus o esplendor do marfim, nem aguardas a proteger o meu sono, não pesco com uma arma, não afugento o mar, lançando-lhe moles, nem nutro um ávido ventre às expensas dos tributos dos povos. Então existem, né, várias referências à doutrina estoica. Então, nessa outra passagem, por exemplo, né, tem como referência a teoria estoica segundo a qual o cosmos sofreria destruição periódica por meio de uma conflagração universal, denominada ekpyrosis. Depois o Aldo vai nos dar uma aula. Depois dela viria a restauração de um novo universo, um novo ciclo de existência. Eliane Fantin lembra que essa teoria foi debatida entre os escolarcas Cleanto e Crisipo, tendo sido depois abandonada no estoicismo médio, porém mantida no estoicismo romano. Então, a gente vê que tem várias passagens assim. Depois tem a questão das influências. Então, por exemplo, Titus Andrônicos é dito, né, que é a peça mais seneciana do Shakespeare, por enfim, aparecer estupro, aparecer tudo que é coisa, e mutilações de forma bem clara, né? Porque, por exemplo, os personagens do Shakespeare, depois eles vão ter, por exemplo, Macbeth e tal, eles têm como que dois lados, né? A gente consegue simpatizar um pouco com eles, ou com Lear e tal. O cúmulo disso seria o Hamlet, né? Que é um anti-herói e tal. Mas esses primeiros vilões, parecem muito Atreu, assim, eles são vilões de cima a baixo, né? Mas também tem uma peça, que é o Timão de Atenas, que eu acho que valeria a pena a gente pensar se ela não... Esse Timão que vai abandonar a sociedade, ele é traído pelos amigos, ele vai viver numa caverna e tal, se ele não teria também algo de Tiestes, né? Lembra essa figura do Tiestes dessa peça. 3 pessoas servem como atiçador dos principais para o estranhamento da humanidade de Timão. Então, o cínico, né, é interessante que ele chama de cínico, Epemantus, o cínico, quem primeiro ensina Timão a injuriar a ganância. Agora aconselha-o a encontrar o contentamento estoico na renúncia do desejo, ou, contrariamente, desenvolver-se como um bajulador e pilhar aqueles que o destruíram. Então, Timão de Atenas é uma peça que a gente não sabe nem se é comédia, se é tragédia, o que é, mas é muito interessante que apareçam essas palavras cínico, estoico, quando se estuda Shakespeare, né? Então, para ver que essas coisas permaneceram. Então, alguns temas da peça, muito rapidamente, que depois a gente vai discutir, da tragédia do Ácio, o que restou foi essa frase, né?
que me odeiem contanto que temam. Essa, não é, restaram outros fragmentos, mas essa frase assim é citada até por Cícero, ela virou tipo, né, um provérbio, como aconteceu com Shakespeare também, né? Então, temos essa questão da fome, temos a questão da ira, da animalização, né, que alguns, ora, podem ser leão, né, aparecem como vítimas, o desmembramento, a questão do tirano, que né, fez relação com, por exemplo, Tibério chegou a mandar matar um desses escritores de peças, né, desses dramaturgos, e, bom, então tem relações com pessoas que na época já fizeram essas relações. Tem uma frase no Tiestes que é assim: é rei quem depôs os seus medos e os males de um peito feroz. É quem a incontida ambição e o sempre inconstante favor do vulgo insensato não move. Então temos essas, né, também essa questão muito forte do poder e do que é ser rei e tal. Só para lembrar que essa peça e outras, né, mas ela foi traduzida pela Carol Churchill, né? Estamos falando dessa escritora inglesa, mais importante depois da Segunda Guerra Mundial. Que existe isso também, quer dizer, a peça ela passa por um período onde as pessoas não valorizam muito e depois da Segunda Guerra Mundial tem um boom de cênica assim, no mundo, né? E daí se diz sobre isso, né? E confirma que as versões em inglês que consegue ler, a Carol Churchill, né, fala não só daquela correspondente à coleção do Webb, mas também da Penguin, não refletem o que ela acredita ver no latim de cênica. E, consequentemente, ela insiste, né, e corre o risco de tentar devolver a cênica à sua própria língua, mas em inglês, né? Então, isso significa o quê? Que é aquela história, né? Ela percebeu que poderia haver um certo, como acontece com o francês, né? Certa classicização, vamos dizer assim, dar uma arrumada ali para não ficar tão chocante, né? E até eu criei essa expressão latina, não existe, eu criei, que é meio que assim, abandone tudo, né? Podemos ver também, eu acho que essa contradição aí na peça, que é uma coisa forte. O teatro mimético, né? Eu acho que essa cena aqui é do sacrifício de Efigênia, né? Só para a gente lembrar que segue, né? Que essa história aí, ela não acaba aqui e ela vai seguir, por exemplo, até com o sacrifício de Efigênia, depois por causa dele, a própria morte de Agamenon. Mas é muito interessante a gente já lembrar que se a gente pensasse no teatro mimético, né? Seria algo que está acontecendo como que por si mesmo, onde tem a referência na realidade, é como se fosse um filme que a gente está assistindo real, vamos dizer assim. E cênica, eu posso até fazer uma relação com Beckett, né? Parece uma coisa totalmente louca, porque o Beckett é do século, né? Do século XX, afinal. Aí ganhou o Nobel considerando Godot, acho que 52, por aí. Godot é de 48, mas ele ganhou, não me lembro que ano. Mas tem isso, quer dizer que, na verdade, o Beckett ele fala muito do próprio teatro, da própria linguagem, né? E o Sêneca também. O referente também aparece muito referente, vamos chamar de meta-teatral, né? Referente literário, como diria o Ovídio. Então tá, esse tema do abandone tudo, né? Eu acho que é uma coisa que aparece ali no Tiestes, né? Na definição do Tiestes. Será que ele deve ou não? Talvez seja a parte mais realmente dramática do texto, né, onde há um conflito ali. Ah, o Fabiano está aqui, né? Bom, então é isso aí. Vamos compartilhar agora. Bem-vindo, Fabiano, tudo bem? Oi, desculpa o atraso, tudo bem. Que bom que você Vamos em frente. Eu vou botar aqui a nossa... Não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes da nossa leitura. Nayara, alguma coisa? Bom, então, você está muda aí mutado. Paulo, consegue ser ouvido? Estamos te ouvindo. Ótimo. Quer comentar alguma coisa? Eu acho que agora não é um momento oportuno, né? Mas uma coisa que eu gostaria de estender um pouco, acho que vai ter a oportunidade, é sobre o estoicismo, né? Acho isso uma filosofia realmente
marcante, né? Que, no meu entender, é a mesma filosofia do cristianismo, adaptado do cristianismo, e que tem que a gente deve se conformar com o que a vida é e deixar a vida correr, que você só pode interferir naquilo que realmente você tem força para interferir. O resto deixa correr, que o cosmo vai ajeitar. Eu acho que no prosseguir aí dessa nossa discussão, alguém vai falar alguma coisa mais profunda sobre estoicismo, né? Eu acho muito bacana, porque eu imagino que a religião, principalmente o cristianismo, outras religiões, se aproveitaram dessa filosofia para adaptar, e até hoje adaptam essa filosofia, e essa ficha não cai para muitas pessoas, mas na realidade a raiz pode estar aí nessa filosofia do estoicismo. Pois é um tema mesmo que a gente tem que comentar. Vamos seguir, vamos comentar depois isso. Eu vou pedir para a Nayara ler esse trecho, ou o Fabiano, quem queira, mas antes eu vou só ler. Obrigado, Paulo, obrigado. Antes eu vou só ler, para quem está assistindo a live, para quem está assistindo, vai assistir depois o nosso grupo lá, e quem não conseguiu ler a peça, para a estrutura, né, para as pessoas entenderem um pouquinho a estrutura. A peça, como é que eu vou dizer assim? Quando a gente fala de uma peça normal, entre aspas, clássica, né, a gente pensa em Antígona, vamos pegar Antígona, digamos. Existe ali um embate de vontades. Então, desde a primeira cena, a Antígona já vai fazer uma ação, e qual é a ação dela? É enterrar o irmão, né? E aí ela fala, ela debate com alguém que discorda, e, enfim, isso aí, uma peça dramática. Mesmo Édipo, né, que seria, vamos assim, mas ele tem aquela vontade, aquele, né, impulso de detetive, de desvendar o que está acontecendo. Então, existe uma ação, tá? E não é muito o que a gente vê nessa peça. Aqui a gente vê, no primeiro ato, um fantasma e deusas, que são as fúrias, né, ou entes, né, falando, conversando. Só isso. Depois a gente vê o Atreu, que é o grande, né, o rei de cenas, falando com o ministro, com o seu conselheiro lá, o que é ser um bom rei, né, alguma coisa assim. Depois tem o ato 2, ato 3 é o Tiestes, né, com seu filho, que também tem o mesmo nome do fantasma, e aí é uma cena mais dramática, vamos dizer assim, normal, entre aspas, onde há ali um embate, né, perdão, o filho quer levá-lo a voltar para o reino, Tiestes não quer. No ato 4, é todo praticamente uma descrição do mensageiro, né, e o ato quinto é um ato de reconhecimento, que seria uma coisa aristotélica, mas é um reconhecimento praticamente estático, né? Alguma coisa que já aconteceu e que é contada para o personagem principal, e ele vai descobrir o que já aconteceu, digamos assim, né? Então, é um reconhecimento, mas não é como o do Édipo, né? Que se dá conta de algo e depois faz alguma coisa com aquilo. É um reconhecimento bastante estranho, né? Então, só para a gente ter noção dessa estrutura. Bom, vamos lá. Nayara, vou te pedir para ler aí, se você puder. Assim, eu começando a falar contigo, Afonso, quando eu iniciei aqui, que os rapazes não tinham chegado ainda, eu te falei que, para mim, é um modelo, uma narrativa mais poética do que eu imaginava, sabe? Eu não tinha lido ainda a Sêneca, não havia. Então, eu fiquei pensando como eu, como atriz, faria essa leitura, que agora tu me pede para ler, então eu não sei muito bem. Eu vou tentar, e tu abre para nós aí, ou vai. Isso. Então, vai ser assim. Assim fosse, deixasse sobre o chão os mortos, nem fogo os consumisse, as aves
e a vorazes feras fizesse-o arrojar. Triste repasto. Sob o seu poder, torna-se um voto, o que é um suplício. Que em sepultos o pai os visse. Ó crime, nunca acreditável, que hão de os pósteros negar. De peitos vivos extraídas, tremem as vísceras. As veias pulsam e ainda espasma o coração. Mas ele estuda o fígado e investiga os fados, e das entranhas nota as veias ainda quentes. Aprovadas hóstias, sereno, devota-se ao banquete do irmão. Ele próprio disseca os corpos, membro a membro, amputa até o tronco, os membros largos, e se atém aos ligamentos, desnuda as juntas, com frieza e rompe os ossos. Tão só preserva faces e mãos que os distingam. Espetadas em hastes, gotejam umas carnes sobre lenta fornalha, e outras, fervente o caldo, cose em bronze candente. O fogo salta acima das viandas pendentes, e com chamas trêmulas recua muitas vezes, mas forçado a manter-se, arde o malgrado céu. Na grelha estrige o fígado. Nem sei dizer se mais as carnes ou chamas gemeram. O fogo muda-se em negra fumaça, e ela própria, sinistra e adensada de névoa, não sai ereta, nem se eleva até bem alto. Cerca os próprios pênates com uma bruma informe. Bondoso Febo, embora tenhas recuado e interrompido o dia, o céu ainda em meio, tarde emergiste. O pai lacera os próprios filhos e mastiga seus membros com funesto olhar. Boa, Nayara. Oi? Bela leitura, gostei. Ah, meu Bem amor! bacana, bem bacana. Oh, eu fiquei pensando como eu faria para isso acontecer, Fabiano, porque para mim é tão difícil ler esse canto. Para mim é um poema, é um canto. Então eu te agradeço, muito obrigada. E é triste, né? É muito. E eu ainda poupei vocês um pouco. Hã? Eu ainda poupei vocês, porque a coisa vai piorando. Né? Mas Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Já que nós temos aqui o professor Aldo, né, que conhece bastante, estudou bastante o estoicismo, Sêneca, acho que você podia falar um pouquinho, Aldo, para a gente, que reflexões essa peça aí te traz, por que você acha essa peça importante, por gentileza. Você está mutado. Obrigado, Afonso. Primeiro, não sei se vocês repararam, né, tem um aspecto cosmopolita nessa peça. Ele menciona os chineses, menciona os indianos, impressionante, né? Mostra o conhecimento que ele tinha, extenso da esfera da Terra. Né? Em segundo lugar, esse é o assunto que eu já tenho conversado com o Afonso, que se trata de uma tragédia sobre a Era do Ferro, né? Não sei se vocês sabem, essa é uma teoria estoica, quer dizer, essa é uma visão mística que o estoicismo absorve em sua teoria, segundo a qual a humanidade passa por 4 ou 5 idades. Né? Tem a idade do ouro, na qual os humanos seguem espontaneamente os mais sábios, e vai degringolando até chegar à idade do ferro, né? Que é aquela na qual nós vivemos.
e aparece uma descrição da Idade do Ferro nas metamorfoses de Ovídio, aparece uma descrição da Idade do Ferro no trabalho de dias de Hesíodo. E essa Idade do Ferro, nessa Idade do Ferro, o irmão se volta contra o irmão, a mulher contra o marido contra a mulher, todos contra todos, né? É a era do conflito, a era da guerra, é a era em que vivemos, literalmente. E eu acho que o Sêneca usa as tragédias são um modo dele refletir sobre a nossa era, que é uma era de extrema violência. Não há romantização nenhuma, não há subterfúgio, não há idealização nenhuma, né? Os personagens mesmo, eles chegam a duvidar dos deuses. Parece ter uma parte que o Atreu fala isso, né? Que, se é que eles existem, né? A mesma coisa que o Jasão fala no final da Medeia, né? E ali ele é categórico, não parte Medeia para os céus, né? Onde não há deuses, né? Algo assim. Então, essa era, eu estava lendo aqui, e tem a Virgem Astreia, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela é a filha de Zeus e de Temis. Temis é uma deusa da justiça, né? E Astreia também é a personificação da justiça. Então, ela, uma vez que termina a era do ouro, era de ouro, ela escapa para os céus, porque ela não quer ver o sofrimento da humanidade, né? E ela se transforma justamente na constelação de Virgem, né? Se não me engano, é a Virgem? Eu creio que sim, né? É a constelação de Virgem, exatamente. Por isso também ela é chamada, né? Também de a Virgem. E ela ocorre aqui, não coincidentemente, né? Lá no passo 830 em diante, logo depois não, qual é o ato? Deixa eu ver. Quarto ato, né? E no qual o Sêneca representa esse holocausto, né? Esse massacre, esse sacrifício das crianças, dos filhos dos filhos do irmão. Qual é o nome do irmão? Desculpa, me deu um branco agora. Tiestes, né? O nome da peça, Tiestes. Não sei se vocês perceberam, né? Como é detalhada a descrição do sacrifício. Ali é um templo ancestral, por assim dizer, no meio da floresta. Né? Lembra um pouco aquelas cerimônias dos druidas, né? Lembra toda aquela religiosidade bem antiga, bem arcaica. E ele cinge, ele amarra na fronte das crianças uma fita púrpura, né? E polvilha o rosto com farinha, né? Porque era assim que tinha que fazer com as crianças antes do sacrifício. Então, é um sacrifício. Vocês veem como que ele combina o que é mais arcaico com o que é também moderno, né? E, de fato, né, tudo que a gente vê na nossa sociedade, né, hoje mesmo, está coalhado disso que é extremamente arcaico e extremamente contemporâneo, né? Extremamente odierno, como o massacre das crianças em Gaza, por exemplo, né? O massacre das crianças. E como ele respeita todo um ritual, né? E todo um ritual não é feito atabalhoadamente, não é feito de uma forma tosca ou impensada, mas é refletida, é ritualística. E como a gente vê, exatamente, a violência ritual, né? De você lançar bombas sobre as crianças e matá-las inclementemente e se sentir bem por estar executando uma vingança. Vocês percebem a atualidade desse tipo de peça, né? De história. Não é uma história da carochinha, é uma história de hoje em dia. Uma história que acontece o tempo todo, na Era do Ferro, né? Então, não vou delongar muito, não, mas eu quero só falar isso aqui nos versos 855, quando o crime é tão terrível, né, que até o próprio Cosmos, o sol recua de horror, né? O sol recua de horror, e é como se fosse o clímax da Idade do Ferro.
É um crime tão terrível que é o clímax da Idade do Ferro. E ele fala, a turba dos deuses há de precipitar-se, amalgamada num único abismo. Aquela referência a Equipiroses, né? A conflagração. Este que, abrindo o caminho aos astros sagrados, corta as ondas com seu plano oblíquo e, transportando os signos, faz virar os lentos anos. Virá ao tombarem consigo as estrelas. O carneiro, que não... A constelação, né? Que não bonançosa ainda a primavera, ao tépido zéfiro, as velas devolve. Irá despenhar-se das ondas, por onde outrora transportou a assustada Ele. O touro, que com brilhantes cornos leva à sua frente as Íades, consigo há de arrastar os gêmeos e os braços do curvo caranguejo. Então as constelações, o céu está caindo, literalmente. Né? O leão Hercúleo, ardendo com estivais chamas, de novo há de cair do céu. Sobre as terras que abandonou, há de cair a Virgem. É exatamente a referência à Virgem Astreia. E que ela já havia abandonado a Terra, né? E o crime é tão terrível que precipita, né? Literalmente o fim do mundo. Né? É o fim do mundo. A gente não fala assim, poxa, isso que está acontecendo é o fim do mundo, né? E eu estou lendo essa tradução aqui, não sei se vocês conhecem. Conhecem essa tradução? É muito boa. Está com uma edição 70, né? É excelente. É uma oferta boa no passado, eu comprei logo os 2 volumes. E ele mesmo, ele ou ela, não sei quem é o tradutor, deixa eu ver. Ele, o Ricardo Duarte, ele observa. Na página 177, nota 117, perante os atrozes contornos do crime perpetrado por Atreu, o coro crê ter se atingido o limite último da degeneração humana, após o que só pode seguir-se o abrasamento ou conflagração, que assinala o regresso ao caos, isso de acordo com o estoicismo. Então, para mim, eu li isso aqui há um pouco tempo que eu não lia. Para mim, uma das tragédias mais impactantes do Sêneca, é incrivelmente cinematográfica, né? Você vai imaginando as cenas todas, né? Não sei por que não fizeram, provavelmente não fizeram porque é brutal demais, né? É brutal demais. E é real demais. Então, para mim, a Sêneca está refletindo sobre a nossa era, literalmente. Exatamente, muito, muito. Bom, não sei quem quer começar. Fabiano, obrigado, Alton. Fabiano, quer contar aí como é que foi para você essa leitura? Então, engraçado que o Paulo comentou, né, sobre o estoicismo, e acho difícil comentar sobre a forma, né? Acho melhor deixar para quem tem mais domínio, né? Mas eu acho que tem essa questão mesmo, né, de ser uma história que já tinha sido contada pelo menos 8 vezes, né? Antes dessa versão do Sêneca, me parece, segundo o José Eduardo, né, que comenta isso nos estudos dele. E aí então, o que seria de próprio, assim, o que o Sêneca acrescenta para essa história, né? Que já é uma história que vinha sendo contada, né? E aí, coincidentemente, pensando no que o Paulo falou, né, eu estava dando uma olhada num livro aqui que caiu nas minhas mãos, né, que é a História do Cristianismo, escrita pelo Paul Johnson, né, que é um jornalista muito conhecido na Inglaterra. E aí ele fala dessa influência do Sêneca para a história do cristianismo, né? Então, como autores como Sêneca, Tácito, Suetônio, Horácio e Juvenal influenciaram a construção do cristianismo. Então, acho que esse é um gancho, apesar de... Eu acho que o mais importante quando a gente pensa num texto teatral, acho que é a forma, né, também, mas acho que essa questão temática, assim, né, acho que também interessa, né? É mais essa reflexão mesmo, como tem a ver, né, o que o Paulo falou também, né? E já que você estudou teatro Interface, você viu alguma conexão? Porque o Fabiano estudou esse teatro em inglês, né, do pós-guerra, aliás, dos anos 90, né? Isso.
Conta aí pra gente um pouquinho se você viu conexões. Eu acho que tem essa... Eu acho que, para mim, é difícil falar, então, de novo, né, das questões formais, né, porque é um tipo de teatro que eu não domino, né? Mas eu acho que, pensando no tema de novo, eu acho que é uma discussão, né? Então, como a violência, ela faz parte da história do teatro, né? Então, e como o teatro, que é comum as pessoas acharem hoje em dia que o teatro foi se tornando mais violento quando vê o In Your Face, né? Mas eu acho que quando a gente lê uma peça como essa de hoje, né, vê que a violência é um tema recorrente, né? Faz parte da história do teatro, né? Sim, e na verdade, através dessa tradução da Carol Churchill, que a Sarah Kane, que é do Interface, vamos dizer assim, né, é dessa época, leu, né, ela quis escrever a Fedra, né, então é interessante que chamou a atenção dessa turma, né. Bom, muito obrigado, vamos conversando aí, o Paulo também daqui a pouco chega na conversa, e Nayara, tuas impressões, como é que foi para você ler esse texto? Obrigado. Olha, eu já havia. Só um pouquinho, Nayara, porque tem que apresentar assim, né? Nayara lê o texto no meio do Apocalipse, né? Isso tem que ser. Olha só, Afonso, foi um retorno, né? Foi um retorno à tragédia grega. Foi bom, foi muito bom. Mas, como a gente estava falando, o número de personagens, o número de famílias que uma leva para um outro, mas a violência é a mesma, ela só muda os nomes. Uma coisa que me chama muito a atenção são as mulheres da tragédia. São mulheres, a mãe desses meninos do Atreu e do Chestes, Hipodâmia, né? Eu acho que é. Ela era já uma mulher muito violenta, né? Então ela mandou matar o enteado para os filhos herdarem o rei, Micenas, né? Então elas já Fedra, Clitemnestra, sei lá, todas são muito violentas. Eu gosto disso, dessa parceria que elas fazem com os homens. Não tem porque ela é coitadinha, porque ela é pobrezinha, porque ela é isso, aquela. Não, ela nenhuma ali é coitadinha, nenhuma pobrezinha, todas elas de muita atitude, de muita ação e de saber o que querem, de desejar mesmo uma morte, uma tragédia como essa, porque é a consequência, aquelas crianças mortas, foi a consequência de uma mulher e de um homem dessa traição, né? Então, é muito pesado, é muito pesado, desde lá até aqui, o que uma mentira, o que uma traição, o que uma dor, né, causa no social. Então, o que me chama a atenção é essa causa no social. É sempre o início, a semente da mentira e a vingança, né? Então, coisas que se juntam, que se unem e vão atrás daquilo que é poder, né? Que é o poder. Para nós aqui a gente se fala em dinheiro, né? Dinheiro é poder. Não. Para a tragédia, para esses personagens, para esse não é o dinheiro, é o poder mesmo. Né? Eles vão atrás daquilo que faz eles mandarem no social. Então, isso que
Claro, eu sempre que leio, sempre puxo para o meu assado, né? Eu sempre vou atrás das mulheres, eu vou atrás das crianças também, mas muito mais das mulheres, como elas agem, como elas não são pequenas, mesmo na morte, como morreu aí como o Egisto e a Clitemnestra, né, matam o Agamenon, como o filho dela depois vem e também comete esse infanticídio. Então, é isso que me chama a atenção no convívio social mesmo, assim, o dia a dia dessas pessoas, o dia a dia que eu trago aqui para o nosso, que é recheado também de tristezas, de dores, de, como falou o professor Aldo, de falta de luz, né? Não poder tomar banho. Tudo isso. Verdade, verdade. Socorro. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Paulo, por favor, você pode perguntar, você pode comentar e também pode perguntar para o Aldo, né? Se você tem uma questão de estoicismo, o Aldo vai te tirar todas as dúvidas hoje. E nós vamos querer ouvir. Parece parece que você está vendo um livro de anatomia, a descrição do que é feito, né? Uma coisa que chama muito a atenção. Uma outra coisa que me chamou a atenção mesmo é exatamente a ânsia pelo poder do ser humano, né? Ela é diferente da ânsia do dinheiro, embora muitas pessoas acham que tenha semelhança e deve ter alguma semelhança, mas a ânsia do poder ela é algo violento, é algo que a gente vê na nossa vida acadêmica. Hoje, por exemplo, um indivíduo que vai querer ter uma projeção acadêmica, doutorado, livre docência, pós-doutorado, aquilo ali é mais um poder, para estar numa posição de poder, não é propriamente pelo dinheiro. E as pessoas, às vezes, não entendem, mas é algo que transcende, que vai até nesse nível e chega no nível maior do que essas tragédias gregas aí, né? Que é aquilo que não se espera e é o que acontece, né? O fundo da tragédia grega é isso, né? É algo que não é esperado de jeito nenhum que aconteça e de repente acontece, né? E traz para a realidade atual aquele cenário, aquele movimento que nunca se apagou, desde a tragédia grega, vive até hoje atormentando a nossa sociedade, né? Então, isso eu acho importante. Agora, quanto ao estoicismo, eu sou um neófito, eu sou um desconhecedor, né? Mas é algo que me intriga, viu? Porque eu acho que a religiosidade se apoderou de uma filosofia que já existia. E até hoje eles vão diversificando, mudando, mas alguém foi o criador dessa história de que você tem que estar conformado com tudo, que a vida é essa mesmo, que não tem o que fazer, que é o cosmo que está decidindo o que vai acontecer com as pessoas. Então, isso me intriga, mas eu não conheço, e um dia eu vou estudar um pouco melhor esse estoicismo para saber sobre essa filosofia. Falando de estoicismo, o Sêneca, né, era um filósofo estoico também, né, e ele escreveu, então, esse livro da ira, né, Paulo. Então, ele escreve filosoficamente, vamos dizer assim, sobre a ira, um ensaio, e aí aqui, nesse texto, aparece muito essa palavra ira, né, e então também aí tem uma relação bem interessante. Aldo, você poderia comentar um pouquinho sobre o que é esse texto, a ira, ou se você viu essa relação aqui com o que ele fala? Então, o que eu acho que foi o Paulo que falou. Então, essa visão que o Paulo falou é a visão totalmente falsa, né, que há do estoicismo.
E tem sido vinculada sem cessar ao longo da modernidade, mas era totalmente falso. Os estoicos, eles não se conformavam com nada, né? Pelo contrário, né? Eles eram os mais arredios filósofos de toda a antiguidade. Então, eles lutaram em Roma pela liberdade, né, de fala política para poder criticar os tiranos, e graças a isso, quase todos ou foram condenados à morte ou foram exilados. Epiteto, por exemplo, exilado, o professor dele, Mussolini Rufo, 3 vezes exilado, Sêneca mesmo, né, ele foi condenado ao suicídio, vários senadores estoicos como Eufídio Prisco, condenado à morte, Aureliano Rusco, e também condenado à morte. E antes, já no princípiozinho do estoicismo, eles tinham uma utopia, que o Afonso chama retrotopia, né? Uma visão da sociedade totalmente, uma visão que hoje, que podemos dizer, os próprios comentadores chamam de comunista. Eles projetavam uma sociedade sem classes e sem distinção de gênero, tanto homens como mulheres. Veja, isso estamos falando lá do século IV, né? 4 a.C., a retrotopia de Zenão de Sítio. E é uma sociedade sem classes, uma sociedade sem distinção de gênero, uma sociedade sem nenhuma verticalidade, uma sociedade totalmente horizontal, a tal ponto que, sem dinheiro, sem moeda corrente, uma sociedade que lembra muito aquelas sociedades do Brasil, dos povos originários, as sociedades pindorâmicas, né? Que o Pierre Clastres fala do seu livro Sociedade contra o Estado. Não sei se vocês já leram, se não leram, devem ler. Pierre Clastres, Sociedade contra o Estado, na qual ele descreve os habitantes de Pindorama como sociedades que explicitamente se voltavam contra a constituição do Estado e contra a acumulação de poder e capital. Porque, obviamente, a acumulação de poder precede a acumulação de capital, né? E precede também todas as desigualdades. Então, e, por incrível que pareça, essa retrotopia, tentaram implantá-la, e foi um dos amigos filósofo também amigo de Zenão, que é o Esfero de Borístenes. Não sei se vocês sabem Borístenes, para vocês terem uma ideia de como esse movimento estoico era difundido pelo mundo todo. Borístenes é uma antiga cidade que fica exatamente ao lado de Odessa, lá no Mar Negro, não é isso? No Mar Negro, lá na Ucrânia, ou não sei se ainda é a Ucrânia ou se já é a Rússia, aí depende do caminhamento da guerra, né? E ele foi para Esparta e estabeleceu uma reforma, junto com o rei espartano, né? Uma reforma legal, em vários sentidos, tentando constituir uma sociedade, em muitos aspectos, semelhante a essa retrotopia de Zenão. Então, essa visão de que o estoico ele é um resignado, isso aí é algo um fantoche, um espantalho, né? Foi criado aí já no tempo do cristianismo. E eu vejo, pelo contrário, o cristão que é assim, né? Que eu saiba. Não o cristão, o padre, o pastor, mas o cristão fiel. Esse que é o resignado, né? Esse que não pode falar nada, não pode dizer nada, me parece, né? Então, mas eu não estou criticando o Paulo por dizer essa teoria, porque essa aí é a teoria que a gente ouve por toda parte, né? Isso aí é como a mesma coisa que dizer que epicurista é um cara que busca, que é uma espécie, o filósofo epicurista é uma espécie de hedonista, falso, né? Ou que o filósofo cínico é um sujeito safado, também é falso. Então, são esses espantalhos que foram transmitidos ao longo da modernidade para desmerecer mesmo essas filosofias, para fazer com que as pessoas se desinteressem por elas, né? Porque essas filosofias sempre incomodaram muito o nosso mundo latino-cristão, né? Que nunca foi a favor de nenhuma liberdade de pensamento e continua não sendo, né? Cada vez menos. Né? Não era quando a maioria era católica e menos ainda agora, né? Quando a maioria está se tornando evangélica ou pentecostal. Quem quer comentar aí alguma coisa? Fabiano? Muito obrigado, Aldo, pela... Não, acho que não. Vamos em frente. Tá.
Não, na verdade, a gente já está praticamente encerrando, e só para a gente não acabar assim, vocês podem comentar ainda alguma coisa que vocês queiram? Só para, a Nayara falou das mulheres, né? Só para não deixar essa bola aí, tem também a Nilbe, né? Que era filha do Tântalo, que também ela tinha esse... Porque, na verdade, o que eles estão mostrando, né? A casa de Micenas, com seus grandes reis, com sua ambição, com seu poder. Então, todos eles têm essa, né? Se você é filho do Sol, todos têm essa força, né? Circe, Medeia, todos são iguais. Então, nessa casa aqui é essa coisa aí. E a Nilbe não saiu fora, né? Longe do pé, e ela resolveu desafiar, então, a Ártemis, dizendo que ela tinha muito mais filhos do que a Leto, né? Que era a mãe da Ártemis. Que ela era muito fértil. Então, ela tinha 14 filhos e a Leto só tinha 2, Apolo e Ártemis. E aí, o que aconteceu? Eles, né, se vingaram dela, matando todos os filhos, e ela, não sei se ela vira uma rocha, alguma coisa assim, não sei se o Aldo lembra. Mas tem uma punição divina aí também para Nilbe, que é mais uma aí para a coleção da Nayara. Bom, e tem a pobre da Pelopeia, né? Pelópeia, que foi estuprada pelo próprio pai, né? Porque disseram que assim ela poderia vingar, que eles poderiam vingar, né? A morte dos filhos do Tietes. Bom, mas estamos encerrando, pessoal. E só para voltar, então, para aquela pergunta lá do início, eu tinha perguntado o que essa imagem aí remete, né? Aqui essa imagem remete para vocês. Porque quando eu vi essa imagem, eu pensei num corpo desmembrado, né? E aí eu fiquei assim, nossa, mas Rafael, né? Aquele que pinta as Madonas, tudo tão lindinho, não é Michelangelo, né? É Rafael. Aí eu disse, mas um corpo desmembrado. Até que então, né, eu entendi que não é um corpo, é uma estátua de um deus grego, no caso Hermes, que ela foi tirada do seu nicho. Então aqui ele está meio que honrando, reverenciando essa destruição que houve, né, desses ídolos, como eles chamaram, né, e botaram lá no nicho, então, a cruz. Isso seria lá no ano 300, por aí, né, alguma coisa assim. Quando Teodósio lá fecha a casa das vestais, apaga o fogo das vestais, umas coisas lá, acabam os Jogos Olímpicos, umas coisas assim. Tá, mas meu conhecimento de Wikipédia, mas só para dizer que essa imagem, então, me representou muito o que eu acho que a arte significa, né, de certa forma. A gente joga sobre ela aquilo que a gente está vivendo, né? Então, como eu estava nesse momento de catástrofe aí, a cidade onde eu nasci, embaixo d'água, e não sei o quê, e mortos, né, 161 mortos pelas cheias, eu vi aí um corpo desmembrado. Então, mas é que eu acho que essa peça realmente funcionou como um mecanismo, né, de projetar tiranos, de uma série de projeções aí que a gente faz, talvez, com a arte. Bom, vamos finalizar então. Não sei se vocês querem dar uma fala final. Aldo, você quer comentar alguma coisa? Nayara? Não, eu só quero agradecer, né, mais essa aula maravilhosa e que a gente continue a esmiuçar esse retorno aos gregos, aos antigos. Eu gosto muito, quando eu mergulho, eu gosto desse sabor, né, desse sal. Então, muito obrigada, professor Aldo, obrigada, Fabiano, Paulo, Afonso. Uma delícia, é uma delícia estar com vocês. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigado, igualmente. E agradeço muito ao Aldo, né, que conseguiu vir. E eu estou só verificando aqui para dar a próxima data para vocês, que eu me esqueci de deixar aberto aqui. Então, achei, ó, dia 18 de junho. Então, a gente vai falar do Édipo. Eu acho que nesse dia a gente vai poder ter o professor Lohner, que é o especialista que traduziu Tiesio, uma dica aí do próprio Danilo, né, que a gente poderia trazer o professor. Então, ele topou. Acho que vai dar certo. Fabiano, Paulo, muito obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, Aldo. A todos que vão assistir aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.